Quando o assunto é divulgar seu próprio trabalho, esse pensamento de ninguém importa com o que eu tenho a dizer, ele barra, ele faz a gente travar. Vocês já passaram por isso? E aí, mais uma vez aqui, ó, voltar para o autoconhecimento. A sua história é a sua história. Ela é única. O seu trabalho é o seu trabalho, ele é único. Então, a sua jornada aqui na Moda Sob Medida é valiosa. E eu vou te falar assim, ó, eu nem te conheço, eu nem te conheço o seu trabalho, mas eu vou falar isso com toda certeza. E tem pessoas, sempre tem pessoas que querem ouvir. Eu vejo assim, às vezes não é nem só sobre divulgar o seu trabalho, tem várias estratégias, né? Mas às vezes a gente pensa assim, ai, eu vou divulgar o meu trabalho, eu tenho que toda hora mostrar roupa que eu fiz, roupa que eu fiz. Não é nem só sobre isso. É compartilhar a sua paixão, a sua experiência, o seu ponto de vista, de forma poderosa para conectar com o seu possível cliente. Gente, olha a quantidade de gente. Ó, vamos só racionalizar aqui, ó. A quantidade de gente que a gente vê falando potoca na internet. E ela não tem vergonha. Igual rolou ali na outra rede social um tempo atrás. Do pessoal fazendo live de NPC, né? NPC, se eu não me engano. Que ficava lá, vai, rosas, rosas, imitando um robozinho. E o povo tava fazendo isso sem vergonha, sem medo de ser feliz e ganhando dinheiro. E você aí, com vergonha, com medo do que, achando que ninguém quer ver, achando o que os outros vão pensar, em falar sobre o seu trabalho, é uma coisa que você faz todo dia. Ou se você está começando, é uma coisa que você está focada nele, tá até inclusive buscando conhecimento nesse assunto. Até o fato de você estar começando é uma maneira de conectar. Primeira semana da minha marca. Mostrar os primeiros passos. Mostrar a missão que você está desenvolvendo nesse começo. É o seu único jeitinho. Olha, eu tenho uma aluna e que toda vez que eu converso com elas, é mais de uma, eu influencio elas elas são mães e empreende, né? Quem é mãe e empreende sabe tanto que isso é difícil. E essas duas alunas específicas que eu tô aqui na minha cabeça são mães de filho pequeno. Tem aluna que tem 4 filhos, 3 filhos. E é aquela vivência, né? De fazer dar certo com a pouca atenção que você consegue dar, já que a atenção é sempre um olho no peixe e outro no gato. E eu, toda vez que eu falo com elas, elas estão fazendo, e eu fico assim, com calor no coração, fala sobre isso. Fala sobre a maternidade e empreender com moda sob medida. Ninguém quer saber, quer sim. As pessoas se conectam. Hoje em dia, o consumidor só quer consumir de quem ele se conecta. E é com a sua história, é de forma autêntica, é com a sua história. A sua história é importante, você provavelmente já deve ter passado por muitas lutas. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela falou para mim, contou a história dela de como ela tinha um sentimento de infância, sabe? Ela tinha uma memória de infância meio traumatizante. A mãe era costureira e aí a mãe fazia roupa para as duas filhas, só uma das filhas, a irmã dela. E ela sempre escutou da mãe assim: eu não faço roupa para você porque você é muito gorda. Porque é difícil fazer roupa para o seu corpo. Olha que pesado. E assim, e a gente conversou bastante sobre isso, num sentido de ressignificar isso. E ela quer, e olha a missão dela, trabalhar com sob medida para plus size. Então, tudo tem a ver. Olha para a sua história. E é com o seu jeitinho, na sua história, que você vai se conectar.
E aqui, gente, por que eu tô falando disso? O que isso tem a ver com divulgar o seu trabalho? Fica muito mais fácil divulgar o seu trabalho quando você está falando da sua vivência. E aí, o que eu vejo que acontece? O problema é que a gente fica se comparando demais com o outro. Aí a gente para de olhar para dentro. A gente para de olhar para si. E o que tem a ver comigo? E aí, você vai querer divulgar o seu trabalho, quando você tem ali um gás para divulgar o seu trabalho, você acaba fazendo igual o outro. E aí isso causa uma estranheza. Isso não sustenta. Você vai fazer uma vez, você vai fazer outra, você vai fazer outra, mas logo você vai perder o ânimo de fazer. Sabe por quê? Porque não tem a ver com você. Empreender, ainda mais a gente, eu empreendedora aqui, que faz tudo sozinha, que tá assim, ó, cuida de casa, vai lá, costura, modela, atende o cliente e cuida de menino para quem tem filho, cuida do marido, tem que dar atenção pro marido, meu Deus do céu. Às vezes tem que cuidar da família, dos pais. A eu empreendedora, gente, empreender é autoconhecimento. Seu trabalho é uma vertente da sua vida. Fica muito mais fácil divulgar o meu trabalho quando eu estou falando de forma autêntica. Quando eu estou falando de a minha percepção dentro do meu trabalho.